Muitos comentários. Já o Geraldo tá aqui, ó. O melhor primeiro volante do Cruzeiro de 2003. Quem era ali os primeiros volantes? Você... Tinha eu, Maldonado. Eu e Maldonado, né? Se considerando de primeiro volante. Mas eu não me considerava nem um primeiro volante, né? Porque eu jogava mais saindo mais pelo lado direito. E o Wendel mais pelo lado esquerdo. Porque o que acontece, né? Em 2001, quando eu subo profissional, né? Na época eu tinha 18 anos, eu subi, na época era o Ivo Wortmann. E treinador gaúcho, você sabe como que é, né? Muita marcação. Na época, eu me considerava assim um primeiro volante, né? Que era muita marcação. E o Wortmann, você vai marcar, eu pegava, porque na época jogava assim, o time jogava com 2 atacantes, aí um volante pegava um atacante, o outro zagueiro pegava outro atacante e sobrava um. Sempre era assim. Eu ficava mais ou menos como se fosse um terceiro zagueiro. E olha que eu não tenho essa estatura toda. Era. O cara que joga na frente do zagueiro. Exatamente. Né? E eu fazia muita marcação individual, tanto com o Ivo Wortmann, depois que saiu o Ivo, que chegou o Marco Aurélio, deu continuidade, né? Como Você corria atrás do cão de guarda. Exatamente isso. Quando o Vanderlei chega, por isso que ficou aquela fama, pô, o Recife bate muito, Recife bate demais. Não, o primeiro volante você tinha que desarmar a jogada. Quando o Vanderlei chega, aí é que meu futebol cresce, né? Que eu vou desenvolver o que eu não tinha desenvolvido dos últimos 2 treinadores, que era de entrar mais no campo do adversário, de carregar mais a bola, coisas que eu já fazia isso já na categoria de base. E o Vanderlei me dava muito essa liberdade. O Vanderlei não me via eu como um primeiro volante. Pelo contrário, quando o Maldonado chega, é que ele faz a trinca. Ele bota o Maldonado de primeiro e eu de segundo saindo pelo lado direito, cobrindo o Maurinho, e o Wendel pelo lado esquerdo cobrindo o Leandro. Mas ele dava liberdade para mim chegar. Tanto que eu fiz gol na Copa do Brasil, tanto que eu fiz gol lá contra o Guarani de Divinópolis. Não tem muitos gols, né? Mas são poucos. Mas pelo menos... Foi lembrar logo do nosso Guarani? Mas assim, o Vanderlei me ajudou muito. Meu futebol cresceu muito naquele ano de 2003 ali, justamente por causa dele, porque ele dava essa liberdade para mim sair. Você tá aqui falando, só posso fazer uma pergunta que o Marcos mandou aqui, ó. Você falou que você normalmente corria atrás do craque do outro time. Meu Deus. E ele tá perguntando aqui, qual foi o jogador mais difícil que você já marcou na sua carreira? Velho, eu marquei alguns jogadores difíceis. Eu falo que um dos mais difíceis que eu marquei foi o Marques, né? Porque o Atlético tinha uma jogada... Porra, o Marques fazia a mesma coisa... Porque o Atlético era aquela coisa. E eu era que nem eu te falei, eu jogava como um terceiro zagueiro, né? Que eu jogava como um zagueiro e eu tinha que marcar um dos atacantes. E quando era de clássico, aí eu tinha que marcar o Marques. E o Atlético tinha uma jogada que eles trabalhavam, o zagueiro trabalhava e chegava no Ronildo. E o Ronildo no Marques. Parece que já era automático. Aí eu tava era você, por trás, né? Nas costas dele, ali marcando ele... E o Marques, ele é muito diferenciado. Tinha hora que ele saia para a esquerda, tinha hora que ele saia para a direita, tinha hora que ele abria a perna. Eu falei, meu Deus, e agora? Imprevisível. Aí a primeira vez que eu marquei ele, realmente eu sofri muito. Mas depois que eu fui, depois dos outros jogos, eu peguei realmente e falei, vou deixar primeiro ele dominar e no que for girar eu chego. Mas assim, foi um dos jogadores mais difíceis que eu marquei. Depois veio Neymar, né? Depois eu joguei contra o Neymar. Já teve o Felipe, né? Aqueles jogos contra o Flamengo, Copa do Brasil. Sim. O Felipe era um cara diferenciado. Muito habilidoso. Muito habilidoso. O Felipe tinha aquela jogada de sair. A gente sabia que ele ia pra menos, não tinha como marcar. O curioso é que jogou de lateral esquerdo, jogou de meia e jogou de aquele ala, né? Pela esquerda. Cara, era impossível. Muito bom jogador. Muito bom jogador. E o Marques tem isso mesmo, né? O Marques sempre caía ali na ponta esquerda. Exatamente. Ele fazia a jogada, todo mundo sabia que ele fazia. Você está falando dele recebendo a bola. Isso. Né? Quando ele estava de frente para o marcador, ele sempre dava um aginho, cortava e cruzava. Ele fazia isso, todo mundo sabia. Mas quem é que vai marcar o cara? Difícil marcar. E o Marcos sempre foi um jogador muito regular. Sempre fez partidas regulares para boas, para ótimas. Sim. Era raro o Marcos estar mal, mas uma fase que o Marcos estava mal, quando pegava o Cruzeiro, ele criava uma motivação. Como jogou bola contra o Cruzeiro. Exatamente. Eu lembro que no jogo contra o Vasco, aquele mesmo ano de 2003, não sei se foi pelo Brasileiro, foi Copa do Brasil, ele fez gol na gente. Sim. O Marcos foi semifinal de Copa do Brasil. Quarta de final de Copa do Brasil. Exatamente. Porque a semifinal foi o seu gol contra o Goiás. Aqui, marcando.